Olá pessoal, professor Abraão mais uma vez com vocês para fazermos hoje o exercício sobre lei da inércia. É muito importante observarmos que a cada aula que eu filmar, gravar a aula, coloquei no canal, vocês também terão em seguida, na sequência, exercícios sobre aquela aula. Agora vou indicar para vocês o caminho e vocês fazem as pesquisas e prosseguem na direção. Então, vamos nesse momento observar exercício sobre a lei da inércia, que é na verdade o que vimos anteriormente na aula 1. Se você ainda não viu a aula, se você caiu nesse vídeo por acaso, você pode ir lá e ver a aula de número 1. Então, nós vamos aqui para o primeiro exercício número 1, que diz o seguinte, a definição desse exercício. As forças que agem têm todas o mesmo módulo, as partículas estão todas em movimento. Qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Aqui, na verdade, ele diz em outras palavras, que essas forças que agem sobre estas partículas, a partícula A, B e C, têm módulos iguais. O que quer dizer isso? Vamos supor que essa partícula tem a força agindo sobre ela 4 newton. O que ele quer dizer é que esta outra partícula aqui terá força agindo sobre ela de 4 newton. Da mesma forma, assim sucessivamente, 4 newton. Aqui também nós teríamos 4 newton e aqui também nós teríamos 4 newton também. Então, o que a definição fala é que as forças estão agindo sobre uma determinada partícula e todas elas têm módulo iguais. Aqui eu coloquei 4, poderia ser módulo 8, módulo 9, é só um exemplo. Na verdade, o que ele quer saber é o que ele pergunta aqui. Qual dessas 3 partículas está em movimento retilíneo e uniforme? Observamos o seguinte. A partícula A, ela tem um módulo. Na verdade, essa força ela tem 4 newton. Essa partícula ela não pode estar em equilíbrio estático. Por quê? Porque esta força que atua sobre ela tem um número. E para a partícula estar em equilíbrio estático, ela tem que ter forças resultante igual a 0. Ou seja, tem que ser nula as forças que agem sobre a determinada partícula. Já na letra B, nós vamos ter 4 newton aqui, 4 newton aqui. Essas forças se anulam. Então aqui nós teríamos a nossa resposta. Por quê? Porque este corpo estaria em equilíbrio estático. E aqui nós temos também a outra força. Lembrando a vocês que isso vai ficar mais claro quando gravarmos uma outra aula falando sobre a segunda lei de Newton. A aplicação da segunda lei de Newton. Aqui, por exemplo, nós íamos descobrir o valor de quanto seria a força resultante, utilizando aquilo que nós chamamos de teorema de Pitágoras. Não se preocupe com isso agora. O importante dizer é que as forças que atuam sobre esse corpo, as resultantes é de número, ela tem uma resultante. Então, logo se ela tem uma resultante, e a resultante ela é diferente de 0, e tem que ter um equilíbrio, então, logo, essas forças que agem, a letra correta, a resposta é a letra B. Por quê? Porque essa partícula está em equilíbrio estático. Muito bem. Primeiro exercício respondido. Vamos agora para o segundo. Um pouco menor, mas dá para podermos entender. Número 2. Um objeto encontra-se em repouso. Eu coloquei aqui, ó, esse objeto aqui. Ele está em repouso. Voltando aqui, um objeto encontra-se em repouso, ou seja, ele está em repouso. Mas ele está em repouso num plano horizontal perfeitamente liso, ou seja, não existe atrito entre o plano e o objeto. No instante t0, ou seja, no momento 0, no instante t0, aqui, ele está justamente aí, no plano horizontal perfeitamente liso.
uma força horizontal de módulo constante, ou seja, esse módulo vai sofrer a ação de uma força. Na verdade, não é o módulo, é o objeto vai sofrer uma força. E essa força de módulo constante é aplicada ao objeto. Sob a ação dessa força, o objeto é acelerado. E no instante posterior t, ou seja, olha lá onde ele está, quando ele chegar aqui, no instante t, quando a velocidade do objeto é v, ele vai ter, claro que ele vai estar com velocidade, porque se aqui ele recebe uma força, ele entra em movimento. E aqui ele vai ter uma velocidade, nesse momento ele vai ter uma velocidade. Então a pergunta é, a força é retirada após o instante t. Quando ele chega nesse instante aqui, ele vai estar com velocidade. Mas aquela força que atua sobre ele vai ser retirada. Então, ele recebe uma força, a ação de uma força, ele entra em movimento, e num determinado instante t, essa força é retirada dele. Então a pergunta é, voltando aqui, ele pergunta, a força é retirada. Após o instante t, o objeto, aí a pergunta, a alternativa A, para imediatamente, ou seja, o objeto vai parar quando a força for retirada dele. Alternativa B, adquire movimento acelerado, ou seja, ele vai adquirir um movimento acelerado. E a alternativa C, prossegue em movimento retilíneo, uniforme, com velocidade